Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. XPML11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de shoppings. E se o BTLG não tiver ultrapassado ele, esse aqui é o maior fundo de tijolos da nossa bolsa. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a 111,41. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 9,64%. Ele está sendo negociado a um PVP de 1,01. E isso indica que ele está 1% mais caro do que ele vale. É um fundo que tem uma liquidez gigantesca, uma média de 12 milhões por dia. E essa liquidez, inclusive, supera muitas ações aí da bolsa. É um fundo que vem de uma variação positiva, ele vem crescendo, né? Uma média de 13% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo que lá nos idos de 2019, antes da situação pandêmica que ocorreu, esse fundo vinha um pouco acima ali dos R$100, na faixa de R$110, e no final de 2019 ocorreu muita euforia por parte do mercado. Então, a gente vê que esse fundo saiu ali da média de 110 para algo na casa de R$140. Ocorreu a situação pandêmica, suas cotas foram jogadas para baixo de R$80 e relativamente rápido, em termos de um ano, o fundo se recupera e volta a romper ali novamente o patamar de 100, chegando próximo de R$120 em janeiro de 2021. Passado esse período aí, o fundo volta à média ali próximo do seu VP, próximo de R$100. Ele cai, inclusive, para a faixa de R$90 lá em novembro de 2021. E aí, durante o ano, final de 2021 para o ano de 2022, durante o período eleitoral, ocorreu uma certa recuperação do cenário, né? Então, esse fundo rompe os R$100, chegando na casa de R$107, R$108. Teve uma pequena oscilação no final de dezembro de 2022, vários fundos de tijolos caíram. Então, esse fundo rompeu os R$100, mas desde dezembro de 2022 para cá, o fundo entrou num bom cenário de recuperação, quase batendo ali os R$120, isso no janeiro já do corrente ano de 2024, e atualmente o fundo teve uma pequena queda e está nessa faixa aí de R$110, R$111 que é atualmente. Mais abaixo aqui a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome, o CNPJ, é um fundo para investidor em geral, mandato renda, ele é de shopping, fundo de tijolo, prazo indeterminado e gestão ativa. Esse é um fundo que a gente vai deixar para ver lá dentro do seu relatório gerencial, né, suas taxas, e também vamos ver sobre vacância dentro também do seu relatório. Além dele ser um fundo muito grande no quesito de patrimônio, ele também é um dos maiores em número de cotistas. Ele conta atualmente com 475 mil cotistas e tem mais de 55 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$110 e tem um valor patrimonial aí no mercado de 6 bilhões e 130 milhões. O último dividendo entregue pelo fundo foi de 92 centavos. Mais abaixo a gente vê o dividendo yield médio do fundo, né? Então a gente vê que antes, lá na situação pandêmica, inclusive, uma normalidade maior para fundos de tijolos é algo na casa de 0,5, 0,6 é algo mais normal. E esse dividendo alto atualmente não é algo tão normal, não. Esse fundo tinha um yield médio na casa ali de 0,4, 0,5. Durante a situação pandêmica, né, a pandemia, ele chegou a diminuir bastante os dividendos, não chegou a zerar a distribuição, mas diminuiu bastante. E passada a situação mais grave, a média do dividend yield atual vem se mantendo ali próximo a 0,8, que é um yield excelente. Nominalmente dizendo, a gente vê um ponto bem interessante. Quando se investe em fundo de tijolo, o que se busca é isso aqui, ó. Lá nos idos de 2019, esse fundo entregava uma média de 60 centavos de dividendo. Teve a situação pandêmica, que é algo totalmente atípico, ainda mais que fundos de tijolos de shopping, né? Chegaram a ficar fechados. Então, isso aqui, quando você tem uma casa, uma kitnet, um imóvel para aluguel, você quer isso aqui, ó. Você quer que a cada ano, a cada tempo, o dividendo seja crescente, né? Então, aqui a gente vê o dividendo saindo de 60 centavos para atualmente ó, está acima dos 80 e mais especificamente, né, as últimas entregas nessa faixa de 90 centavos. Agora, tem que ficar atento, porque ultimamente muitos fundos de tijolos têm começado a fazer vendas, né? Alienação. E aí essas vendas trazem lucro e esse lucro traz um resultado não recorrente.
Porque se acabar o resultado desse lucro e o fundo não conseguir fazer novas vendas com lucro, o valor real de entrega pode cair um pouco. Então só tem que tomar cuidado com esse tipo de situação. Então o fundo vendo uma melhoria nas entregas, ó, saída ali de 85, 90, 92, 90, 91, 92, e aí alguns meses ele estabilizou-se nesse patamar de 92 centavos. No dia 16 de agosto o fundo anunciou, ele vai pagar no dia 23 de agosto. Como esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência, quando ele efetuar o pagamento, né, o vídeo já vai ter ido ao ar. E aqui mais abaixo, a gente vê a rentabilidade do fundo. Então, nos últimos 5 anos, a rentabilidade média do fundo, né? O fundo vem com 42% de rentabilidade, o CDI do período 47%, a inflação 33%, o IFIX 28% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, vem ali em 64%. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Tornando-se membro aqui do nosso canal, além de nos ajudar imensamente, ó, o valor é barato, irrisório, acessível, a partir de 10 centavinhos por dia, R$ 2,99 por mês. Então você nos apoia imensamente e ainda tem acesso antecipado a vídeos. De novo, esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo, participa do grupo do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal, além de ter desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto, muito funcional, com muita versatilidade, além de ela vai te ajudar a organizar os seus ativos, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda e até no poder decisório de qual ativo comprar. Compre a planilha, porque além de ser um ótimo produto, é uma forma de nos apoiar financeiramente. Por fim, nós contamos ainda com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis, com conteúdo muito agregador. Adquirindo nossos e-books aí, é uma forma também de nos apoiar financeiramente. Então, muito, muito obrigado. Falar em apoio financeiro, eu não poderia deixar de agradecer a Jadilene e o membro aí, a Jadilene, esposa aí do Diomar, né? Acredito eu, nos faz uma doação mensal, uma doação muito generosa. E é uma doação que nos ajuda imensamente. Então, muito obrigado. Todos vocês aí que colaboram de qualquer forma financeira. Essas doações também ajudam muito. Se você estiver precisando de ajuda para a estruturação de carteiras, né? Se você quiser uma mentoria, uma consultoria, manda uma mensagem para o nosso e-mail ou para o nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Eu retomei o projeto de tirar a minha certificação. Então, eu já, dessa vez, estou firme nos estudos. Vou tentar tirar essa certificação o mais breve possível, tá? Para que a gente fique totalmente regular aí. Enfim, se estiver precisando de ajuda, manda mensagem aí para o nosso canal. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial, o relatório mais recente trazido aí pelo fundo. Então aqui ele traz umas informações interessantes, ó. O patrimônio de mais de 6 bilhões e 100 milhões. Ele cobra de taxa 0,75 de administração, 0,20 de performance. Se bater o IPCA mais 6. Essas questões de taxa aqui para mim são irrelevantes, tá? Eu prefiro calcular na prática, porque se você olha para uma taxa de 0,75, ela é relativamente barata, né? Mas eu gosto de ver na prática o que isso se transforma. Aqui a gestão vem falar sobre a questão de sazonalidade do Dia dos Namorados. Eu vou pular toda essa parte, tá? Porque mais à frente a gente vai ver isso aqui com um pouco de mais calma. Porque ele fala que em fundo, em junho, teve uma performance operacional positiva. Então, ele fala sobre a ótica das vendas e tal. Ele fala sobre a compra do portfólio do JHSF. Isso aqui a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? E eles trazem aqui o seguinte, ó. Em junho de 2024, com resultado acumulado não distribuído, o fundo encerrou, né? 41 centavos, considerando ainda o saldo do FII Internacional Guarulhos. Aqui abaixo a gente vê a DRE do fundo. É aqui que eu gosto de olhar o quanto o fundo realmente funciona as suas taxas cobradas, né? Então, em junho, o fundo teve a receita total de 54 milhões. 37 milhões advieram, né, por meio dos aluguéis, realmente. Lucro imobiliário em junho não teve, mas o fundo no ano tem ali 18 milhões. E nos últimos 12 meses, 26 milhões da receita vieram só de giro de portfólio, venda de ativos com lucro, tá? Os FIIs que ele tem no seu portfólio, nesse mês, pagaram mais 1 milhão e 700. E o dinheiro parado em caixa gerou uma receita alta, ó, de quase 15 milhões.
Então esse dinheiro parado em caixa, em algum momento ele vai sendo consumido para liquidar as dívidas, tá? Então os compromissos que o fundo firmou. E fique atento a esse número, ó. O fundo gastou de taxa em junho quase 5 milhões. E de despesa gasta com alavancagem, ó, 4 milhões e 200. Por que eu tô falando para se atentar em relação a isso aqui? Se a gente pegar esse valor e multiplicar por 12 meses, é como se ele tivesse um gasto na faixa de 50 milhões. Nos últimos 12 meses, ele vem gastando uma média de 40 milhões, mas a despesa com alavancagem, ele tem capacidade, baseado nisso aqui, né, de pagar uma média de 50 milhões. Por que eu tô falando isso aqui? Lá na frente vai ter uma parte de alavancagem, eu vou falar melhor sobre isso. Agora vamos lá, ó. Nos últimos 12 meses, o fundo teve uma receita total de 476 milhões, lembrando que tem esse não recorrente aqui, e ele gerou muito dinheiro de renda fixa. Então se não fosse esses dois resultados, o fundo teria um resultado um pouco menor, né? Mas enfim, vamos ver na prática o que é que esses 35 milhões aqui, ó, representam frente ao total que o fundo receitou. Então vamos lá, ó. 35 milhões vezes 100, esse valor dividido pelos 476 milhões que o fundo receitou. Então as despesas do fundo estão ali na casa de 7,35%, o que eu reputo ser algo totalmente bacana, uma ótima taxa aí. Continuando, ele fala sobre práticas ESG de alguns dos seus shoppings. Aqui ele fala sobre as aquisições, né, do JHSF, ele comprou Bela Vista, Catarina Fashion Outlet e esse shopping em Ponta Negra. E aqui, por isso que eu falei que ele ia falar um pouco mais sobre isso. Então aqui, ó, no dia 4 de julho, ocorreu a conclusão da assinatura dos contratos de compra e venda. Então ele comprou, ó, diretamente 7,99% do Catarina Fashion Outlet, 14,31% do Shopping Bela Vista e ele comprou 22% indiretamente do Shopping Ponta Negra. Pode ser que aqui seja o FII que ele fala lá no relatório, né? Enfim, aqui ele comprou indiretamente. Então ele pagou ali o valor acordado, né? Foi de 273 milhões. E aí como que ele vai pagar? Como esse relatório já é de junho, e aqui ele traz algumas informações de julho, ó, então já tinha pago esse valor já saiu. Ó. Eles pagaram 30 milhões lá no dia 13 de maio e soltaram um fato relevante sobre isso. Eles pagaram, né, no dia 4 de julho mais 25 milhões. Eles vão ter que pagar em breve mais 101 milhões, tá? Porque aqui, ó, é a ser pago quando da conclusão de certas condições precedentes. Então, quando? Aqui o fundo não deixou claro. E eles ainda vão ter que pagar mais 116 milhões lá em 16 de dezembro desse ano. Por que eu falo que isso aqui tem que ser em breve? Poxa, porque isso aqui tem que ser antes desse, né? Enfim, continuando no relatório, né? Ele traz aqui o cronograma de desembolso. Fique atento com isso aqui, porque para mim a gestão, ele meio que conflita as informações com o que ele mesmo está dizendo. Ó. Como esse fundo fez uma captação gigantesca, na verdade, esse fundo deu um salto no seu valor patrimonial. Ele conseguiu fazer várias subscrições recentes, tá? A última ele captou aqui, ó, 1 bilhão e 400 milhões no seu caixa. Ele recebeu mais 14 milhões de uma venda, e aí ele teve que gastar, ó, 15 milhões da segunda parcela do Plaza Sul. 30 milhões, segunda parcela do Plaza Sul, 10%. Isso aqui é o cronograma de desembolso de, teoricamente, até o final de 2024 e até o final de 2025. Só que isso aqui já não é mais verdade, né? Vou explicar melhor sobre isso. Vamos lá. Segunda parcela do portfólio Sim, 412 milhões. Segunda parcela do UBS, 53 milhões. E aquela parcela que a gente viu lá, que ele vai ter que desembolsar, ó, de 116 milhões do JHSF, que é essa que a gente já tá vendo. Só que, vamos voltar lá para vocês verem, ó. 116 milhões é a última. Então, cadê essa de 100 milhões, que ela não consta aqui, né? Então, não consta aqui. Mas, enfim, pagando isso, ia ser 853 milhões. Para o ano que vem, para 2025, ó, o fundo teria ali mais 17 milhões de pagamento, vai receber mais uma parcela de 9 milhões e teria que desembolsar no fim do ano que vem, durante o ano que vem, né? Mais 630 milhões. Então, para o ano que vem, teoricamente, sobraria 215 milhões. Então, esses 215 milhões, aparentemente, é suficiente para esses 116, para esses 101 milhões aí que não estão bem especificados aí, né? Aparentemente, ele não consta aqui, né? Enfim, aqui ele fala, ó, recebimentos de parcelas, obrigações para pagar, mais ou menos o que a gente já tinha visto ali em cima. Aqui ele fala também sobre esse prêmio que ele recebeu de 3 shoppings. Um ficou com prêmio prata e prêmio bronze. E aqui ele fala sobre o seu resultado financeiro e o que ele distribuiu, né? Então, nos últimos meses, ele vem conseguindo entregar bem em linha com o que ele estava gerando
Janeiro ele teve um não recorrente bom aqui, ó. Janeiro também, fevereiro, março, abril. Somente em maio foi um péssimo resultado assim, que foi muito abaixo do que ele gerou de resultado, né? Mas a gente viu que ele tem saldo, além disso tudo. A cotação do fundo, o valor patrimonial do fundo, ó, esse aqui, ele saiu de 115 para atualmente 111, ao passo que a cotação ela oscilou. Saiu de 105 no ano passado, chegou a bater R$ 117, e a gente viu que atualmente está até abaixo desse 113, está ali na faixa de R$ 111, próximo do seu valor patrimonial. Ele fala aqui também sobre liquidez, rentabilidade, essa parte eu vou pular. E aqui ele traz como que está o portfólio do fundo hoje. Então o portfólio do fundo, 71% imóveis, 20% em caixa, 3% em FIIs e CRI conversível mais 1,8%. E aqui que eu estou falando que não bate muito com as informações, né? Note, ó, o fundo tem um patrimônio 4 bilhões e 800 milhões em imóveis, e aí o CRI conversível 120 milhões, FII 214 milhões, caixa 1 bilhão e 600 milhões. Só que isso aqui não é mais realidade, né? E aí ele teria um patrimônio de 6 bilhões e 700 milhões. Desse patrimônio aqui, você tira essas dívidas, que isso aqui são outras alavancagens, tá? Inclusive, ele finalmente a XP fazendo algo muito bacana. Então isso aqui é interessante, a maioria das gestoras tem que ser o mais transparente possível. Isso aqui é o cronograma de amortizações, ó. Como a gente viu, o fundo está gerando uma média de 40 a 50 milhões. Então, nos próximos anos aí, ó, eu acho que não afetaria tanto o fundo assim com a capacidade geracional dele, né? Então, essas despesas nos próximos anos, não vejo como sendo algo muito grave, muito pesado para o fundo pagar. A não ser que, nesses meios aqui, entrem amortizações maiores, né? Mas se não for, acho que o fundo tem uma capacidade operacional tranquila para arcar com essas dívidas. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, nos apoie de forma gratuita, bastando simplesmente no vídeo deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no nosso canal e nos ajude a chegar aí nessa meta. Comenta aí para nós. E aí? Você gostou desse fundo? Você teria esse fundo no seu portfólio? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Eu particularmente não gosto da gestora XP. Eu evito ao máximo investir em ativos que são geridos pela XP. Mas também temos que ser justo, né? Não dá para eu ficar falando como se tudo que a XP põe a mão vira merda. Não é bem assim. Então, esse fundo aqui de shoppings e o fundo do setor logístico deles, eu considero que eles fazem um ótimo trabalho. Então, assim, eu não tenho nenhum, não teria, mas esse é algo que esse fundo, eu acho ele passível de investir sim, e nesses eles fazem um bom trabalho. Se você quiser saber mais, veja alguns fundos aí da XP, eles fizeram, né? Inclusive fundos que antes do MXRF, vá pesquisar para você ver a história, o que eles já fizeram. Então, não vejo como a XP sendo uma boa gestora, não. Mas, enfim, eu não tenho esse ativo, não tenho interesse de ter, mas em nenhum momento significa que o fundo seja bom ou ruim, e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Estou trazendo as informações, os números e tal. Chegue você à sua conclusão, né? Para que você não seja induzido por ninguém. Não compre ou venda baseado na opinião de ninguém. Nós temos um canal secundário, o canal Amu Notícias, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos para monetizar esse canal. A nossa meta de chegar aos primeiros 50 nós já alcançamos, e nós estamos tentando agora chegar aos 100. Então vá lá no canal, se inscreva e nos ajude aí a chegar nessas metas aí. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. E aqui eu gostaria de reiterar o recadinho do início do vídeo. Nós estamos aí firmes agora em busca da nossa certificação. E se você estiver precisando de ajuda para uma consultoria, mentoria, estruturação de carteiras, manda uma mensagem aí no nosso e-mail, no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Voltando ao relatório gerencial, né? Ele traz algumas informações de vendas comparativamente ao ano passado, o quanto de faturamento, NOI. Em geral, está tudo bem tranquilo, tá? Oscilações para cima e para baixo, mas vem performando tranquilo os imóveis do fundo. Ele traz algumas informações de resumo, de área bruta locável, de vendas por metro quadrado, como é que está a situação atual de vacância e de inadimplência, né? E aqui a gente vê isso aqui também mais detalhados. Mais abaixo aqui a gente entra na parte de vacância e inadimplência. Então esse fundo já chegou a ter uma vacância de 5,6%, atualmente na casa de 4,4%, reduziu a vacância, abaixo de 5% é excelente,
E a inadimplência para shopping, ó, aqui chegou a ter inadimplência negativa. Por quê? Geralmente no início do ano ocorre uma inadimplência maior. Fica mais pesado para os lojistas pagarem. Então, assim, além deles que o lojista ele tem que pagar o aluguel, mas ele também paga um percentual sobre as vendas. Eles também têm que pagar. Então, como dezembro as vendas são gigantescas e geralmente janeiro elas despencam, então é o momento que eles têm que pagar o resultado de dezembro e é um momento que é ruim para eles. Então, geralmente ocorre inadimplência. E aí, no decurso do ano, eles vão diminuindo ou mitigando ou amenizando essas inadimplências aí. Então, a inadimplência nessa faixa de 1,8 é algo totalmente normal e aceitável. Aqui ele fala sobre a carteira, né, a composição de cada um dos shoppings que ele possui. Então aqui eles falam o seguinte, que atualmente o fundo conta com 23 shoppings, 815 mil metros quadrados, mais de 4.700 lojas. Então é um gigante, um colosso aí do nosso mercado, né? Ele é bem diversificado e bem pulverizado. A gente vê que predominantemente o fundo é exposto ao Sudeste, é normal. 14% Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul, todas as regiões do país. E o fundo tem diversificação também por administradores do shopping. Então, JHSF, Alus, Sim. Então, são diversos administradores de shopping que eles têm. Aqui ele mostra todo um cronograma. Tudo que tiver de azul são compras, aquisições, compras que ele fez. Ao passo que de preto aqui, ó, são vendas, alienação. Então, no decurso do prazo, ele vendeu, comprou mais ativos, ó, vendeu mais um percentual, comprou mais ativos. Aqui teve uma venda novamente. E aqui a gente vê todo o histórico. E mais abaixo a gente vê todos os ativos, todos os shoppings que o fundo participa. Aqui a gente vai ver que a imensa maioria dos shoppings dos quais ele participa, ele tem um percentual, assim, de participação relativamente pequeno, né? Então, 19% nesse shopping Cidade Jardim, 40% no shopping Cidade São Paulo. Não vou falar um por um dos shoppings e as suas participações, tá? Mas aqui tem todos os shoppings que ele participa. Então, vou passando aqui com calma, devagarzinho. Mas a gente viu que ele tem muitos shoppings. Só de ter shopping eu já acho algo muito diversificado. E essa quantidade gigante de shoppings que ele possui, né? Isso traz bastante segurança para o portfólio. Então, como eu já disse, é um dos fundos, assim, excepcionais da XP, né? São exceções aí, são fundos muito bem geridos, na minha humilde opinião. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos ajudam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere ir lá no canal Amo Notícias e se inscrever para nos ajudar. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing